Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 25 de Tevet, 5.783. É 18 de janeiro do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal, a porção dos estudos da Torá da semana, e diariamente trazemos aí as suas leituras, que é chamada de Aliá, a leitura diária. Hoje nós estamos no quarto dia para o Shabat, então hoje nós estamos na nossa quarta leitura. E nós estamos aí no capítulo 7, a partir do verso 8, e vamos até o capítulo 8 e o verso 6 da nossa quarta Aliá. Hoje nós vamos ter aí duas pragas, que vai iniciar o ciclo das 10 pragas no Egito. Então hoje teremos aí as pragas do sangue e das rãs, e nós vamos ver alguns detalhes aqui e também, os aprendizados com referência a esta realidade, ok? Baruch Hashem. Para hoje nós temos a nossa prece pelo povo brasileiro e pela nossa nação, alicerçados no Salmo de número 113. Então a nossa prece hoje para o Brasil e o povo brasileiro é o Salmo 113, onde este salmo os nossos sábios trazem para nós que o Salmo 113 até o Salmo 118, é os famosos Salmos de Halel, que significa salmos realmente de louvor, gratidão a Deus pela proteção, pelos sucessos nas batalhas e coisas semelhantes a essas, mas essencialmente pela redenção com Mashiach, a redenção final com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Então, hoje a nossa prece em favor do nosso povo brasileiro e do nosso país é o Salmo 113. Palavras para encorajar, fortalecer, realmente nesses momentos aqui em que nós estamos atravessando. Ontem nós vimos a lição sobre como falar com o faraó, que representa os mandatários, ditadores, governantes, autoridades instituídas, etc. e tal. Então falar de forma agradável e pacífica, respeitando a autoridade estabelecida, ou seja, o cargo de autoridade é o cargo que deve ser respeitado, independente de quem está ocupando, seja uma pessoa boa ou não, seja uma pessoa corrupta ou não, seja uma pessoa perversa ou não, o nosso modo de falar precisa ser agradável e pacífico. Porém, nós não podemos fraquejar, nós não podemos ser, vamos dizer assim, dominados por eles, principalmente naquilo que se diz respeito, com referência à nossa fé e à nossa obediência, à palavra de Hashem, ok? Então, o sentido aí de falar agradável e pacificamente é respeitando a autoridade constituída. E quanto à questão de falar de forma com autoridade, com força, é no sentido de preservar a sua posição de fé. Então não é você ficar trancado em sua casa, no seu quadrado, em cima do muro, omisso, se acovardar ou qualquer coisa semelhante. Você precisa viver a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica e seguir em frente, levar em frente essa verdade, essa luz, a palavra de esperança, de força, de coragem, de ousadia, para vencer os obstáculos e as adversidades, para que mais e mais possamos fazer com que a luz divina, a presença divina, seja cada vez mais real,
no nosso país e no meio do nosso povo, né? Então, por isso, o Salmo 113, que é a nossa prece de hoje, e que nos traz uma mensagem bem forte no sentido de a futura ressurreição, né? A ressurreição dos mortos, obviamente, né? A vinda de Mashiach para a redenção final, né? Então, essas preces que nós encontramos aqui, desde o Salmo 113 até o Salmo 118, que são salmos de Halel, de louvor, né, a Deus, é exatamente para que nós possamos aí retratar Deus como o Senhor do universo, Adon Olam, o Senhor do universo, o soberano do universo, que conduz e modela a história da humanidade conforme o seu projeto. Por isso, dentro desse aspecto, mais uma vez nós temos aqui uma palavra de Salmos, essa prece, essa oração de Salmos, é que, acima de tudo, nós precisamos manter a nossa fé e confiança em Deus, olhando para cima, para Deus, e realmente fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança em Deus, porque somente Ele é que pode nos ajudar, proteger, socorrer e nos dar as vitórias e conquistas, ok? Então, baseado nisto, não tenhais medo, nem pavor, nem seja covarde, mas realmente siga em frente na sua jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. A prece do Salmo 113 assim diz: Aleluia! Louvado seja o Eterno, louvai seu nome, ó servos do Eterno. Seja bendito o seu nome desde agora e para todo o sempre. Do nascimento do sol a seu ocaso, seja o nome do Eterno louvado. Muito acima de todas as nações está o Eterno, e acima dos céus a sua glória. Quem é como o Eterno nosso Deus, que habita nas alturas e vê o que se passa nos céus e na terra? Do pó ele levanta o pobre, e do monturo o indigente, para fazê-los sentar com os nobres, com os exaltados nobres de seu povo. Somente ele pode transformar uma mulher estéril em alegre mãe de vários filhos. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Amém. Amém. Então, essa prece, essa bênção para o nosso Brasil e para o nosso povo brasileiro, o Salmo 113, que realmente as bem-aventuranças deste salmo alcance a nossa nação e o nosso irmão brasileiro. Lembrando que, além de exaltar o seu nome precioso, nós temos aqui o verso número 7 que diz: do pó ele levanta o pobre, do monturo o indigente, para fazê-lo sentar com os nobres, com os exaltados nobres de seu povo. Ou seja, somente ele transforma a mulher estéril em uma alegre mãe de vários filhos, né? Então, nesse aspecto aqui, é para nós entendermos, compreendermos e fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus, que só Ele que pode nos socorrer. Não deposite sua esperança, confiança no homem. Como está escrito, maldito é o homem que confia no homem. Ao confiarmos em Deus, nós sabemos de uma coisa, que Ele vai usar pessoas como seus instrumentos, né, para fazer cumprir o seu propósito. Então é Ele que vai escolher as pessoas, entendeu? Então por isso, o que nós precisamos fazer? Fazer as nossas preces em favor da nossa nação e do nosso povo. Fazer as nossas preces para que Deus ouça, atenda, responda rapidamente, né? Antes que o caos se estabeleça completamente, ou se o caos fosse estabelecer, que o Eterno dê proteção àqueles que confiam nele, como está escrito, certo? E que, acima de tudo, não esqueçamos disto, que somente Ele pode socorrer o pobre e o indigente. Aqui não está falando apenas no campo financeiro e material,
mas acima de tudo está falando no campo espiritual. O pobre indigente significa aquele que reconhece com humildade e modéstia a realidade. Qual é a realidade? Que nós sem Deus somos nada. E dentro da própria ótica judaica de ensinamento e sabedoria, fala que o pobre e o miserável é como se estivesse morto. Então, nesse sentido aqui, o salmista, ele está dizendo assim, o pobre e o indigente, é como reconhecermos que realmente nós sem Deus estamos mortos. Que somente Deus é que pode nos ajudar, socorrer. E quanto mais nós fortalecemos essa fé e confiança em Deus, mais rapidamente Ele revela a redenção. Assim como nós estamos vendo no histórico aqui do povo judeu com referência à redenção do Egito, a libertação do Egito. Então, por isso, amados, continuemos a fortalecer a nossa fé e confiança em Deus, levando a cada um de nós realmente nesta base, neste alicerce, e que possamos compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, para que elas também possam, à semelhança nossa, alimentar, fortalecer a sua fé e a sua confiança em Deus, para que as trevas sejam cada vez mais dissipadas, para que o mal e o perverso percam cada vez mais a eficácia da sua força e que a luz brilhe mais e mais, para que as trevas cedam, caiam por terra e não se levante mais. Está em cada um de nós esta proeza e Deus realmente fará essas proezas através daqueles que confiam nele e o amam com todo o seu coração. Baruch Hashem. Então hoje é a nossa quarta leitura. Estamos no capítulo 7 de Êxodo, Shemot, a partir do verso 8 e vamos até o capítulo 8 e o verso 6. Hoje nós temos as duas primeiras pragas, a praga do sangue e das rãs, né? E antes de chegarmos, né, na primeira praga, nós temos aí, né, no capítulo 7, do verso 8 até o verso 13, onde Arão executa, né, um milagre perante o faraó, a questão do cajado, né, que se transforma em serpente. Então, como Deus ele orientou de fato Moshe e Arão a irem à presença do faraó e falar com ele, né, para deixar o seu povo sair para servir, né? E o faraó endureceu ainda mais o seu coração, não deu ouvidos a eles. Então aí Moshe ele fala para Arão, né? Toma seu cajado e o atire diante do faraó. Então Arão ele lançou o seu cajado na presença do faraó, né? E o cajado de Arão ele se transforma em serpente. Então aqui nós temos Moshe e Arão, ou seja, cada um tinha o seu cajado. Então, momentos em que Arão usava o seu próprio cajado. E nós vamos ver aí momentos em que Arão, ele pega o cajado de Moshe para poder fazer e acontecer as pragas e outras coisas mais que nós vamos vendo aí no dia a dia. Aqui, Moshe, ele fala bem claro para o seu irmão Arão. Tome o seu cajado, lança na presença do faraó e ele se transformará em serpente, ok? Então assim Arão o faz. Mas aí o faraó ele também convoca os seus sábios, os seus magos, os seus feiticeiros, né? E os seus feiticeiros eles também fazem com que o cajado deles, né, se transformem também através de encantamentos, se transforme também em serpentes, né? Então, Arão, ele pega o seu cajado de volta, né? Então, ou seja, à medida que ele toca na serpente, ela retorna a ser cajado, né? O mesmo acontece com os magos, os feiticeiros do faraó.
Mas na sequência, né, como diz aí o verso 12, né, o milagre em cima do milagre. O milagre primeiro foi o cajado de Arão transformar-se em serpente. Ok? Os magos fazem a mesma coisa. Arão, ele pega na serpente e volta a ser cajado. E então os magos, os feiticeiros do faraó fazem a mesma coisa. Aí vem o milagre sobre o milagre, ou seja, Arão, ele lança o seu cajado contra os cajados dos magos, e aí então acontece o quê? O cajado, não a serpente, o cajado de Arão, ele engole os cajados dos magos, ok? E o cajado de Arão, ele nem engorda e nem fica maior, apesar de ter engolido vários cajados de magos e feiticeiros que ali estavam. Então esse milagre em cima do milagre fez com que realmente os feiticeiros e os magos do faraó e o próprio faraó, a princípio, né, realmente foram tomados de um grande pavor. Porque se fosse em forma de serpente engolir as serpentes dos magos, seria até algo natural, porque nós sabemos que há serpentes que realmente comem outras serpentes, ok? Porém, o caso é que o Arão, ele estava com o seu cajado na sua forma natural. E o cajado de Arão, assim que ele lança contra os cajados, que também já estavam em forma de cajados dos magos e feiticeiros, o cajado de Arão engole vários cajados dos magos e feiticeiros. Então isso não é natural, obviamente. Certo? E o cajado de Arão continua no mesmo perfil. Não engordou e nem aumentou por ter engolido vários cajados dos magos e feiticeiros. A princípio, isso trouxe sim, sem sombra de dúvidas, como diz, trouxe um pavor para com o faraó e os seus feiticeiros, né? Como isso daí está registrado, segundo Zohar, né, no capítulo 2, o verso 28a. E também Abravanel, um dos comentaristas, né, da Torá, ele fala que o cajado de Arão, né, foi que engoliu os cajados dos magos e dos feiticeiros, ok? Então, Rashi também comenta que, nesse caso aqui, tinha que ser o cajado de Arão e não o cajado de Moshe. Porque o cajado de Moshe, ele sempre será chamado o cajado de Deus, ok? Então, já exatamente por ser o cajado de Deus, ele não poderia ser transformado em serpente, algo tão vil, né? E principalmente que recorda a serpente primordial lá do Gan Eden, ok? Então, por ser o cajado de Deus, portanto, o cajado de Moshe era realmente de uma santidade fora de série, então ele não poderia ser usado dentro desse aspecto, e nem ele poderia engolir os cajados dos feiticeiros, né? Não que ele não teria poder para isso, pelo contrário, é porque a santidade do cajado não é para se misturar com coisas profanas, como os cajados dos magos e dos feiticeiros, ok? Então, nesse sentido aí, o faraó, ele pôde ver um grande sinal, e mesmo assim, passado alguns minutos, ele se, entre aspas, né, se recompôs junto com os seus magos e feiticeiros, endureceu o coração e não deu ouvidos a Moshe e Arão, ok? Então, a partir do versículo 14, né, até o verso 25, nós temos aí então a primeira praga. Então a primeira praga é exatamente o Nilo se transforma em sangue, certo? Então Deus disse a Moshe, o coração do faraó está pesado e se recusa
a deixar o povo sair. Vá agora pela manhã, vá ao faraó pela manhã, melhor dizendo, quando ele sai para a água, né? E permaneça de encontro a ele na margem do Nilo, e leve em sua mão o cajado que foi transformado em serpente, portanto, o cajado de Arão, e diga-lhe: Deus, o Deus dos Hebreus, enviou-me a você com a mensagem: envia meu povo para que ele me sirva no deserto. Até agora você não ouviu. E através disso você golpeará, né, o rio Nilo, e ele saberá que eu sou Deus, né? Ou seja, aqui nós temos alguns aspectos dentro desse princípio da primeira praga, né? O Nilo sendo transformado em sangue. Primeiramente, né? O Nilo era considerado uma divindade, um deus, e também era adorado como um deus. Toda manhã o faraó ele ia até o Nilo para banhar-se no rio Nilo. Ele, faraó, era considerado um deus, uma divindade. Então, como deus e divindade, ele só poderia se banhar no Nilo porque o Nilo é uma divindade. Então, era um deus em comunhão com outro deus. Então, aí nós temos o que? Uma dualidade divina. Então, aí nós temos dois deuses, dualidade. O deus Nilo e o deus faraó, entendeu? Dualidade. E nesse sentido aí, o faraó ele não poderia se mostrar de uma forma que ele fosse realmente só humano. Ele tinha que manter as aparências que ele era humano e divino. Então ele não poderia, de forma alguma, à semelhança dos humanos, ele não poderia, de forma alguma, vivenciar, né, as suas necessidades fisiológicas em que as pessoas percebessem em seu torno, em sua volta, de que ele era apenas humano. Então ele tinha que manter as aparências que ele era um deus, uma divindade. Então quando ele ia toda manhã para o rio Nilo, para banhar-se, aos olhos dos seus conselheiros, sacerdotes, ministros e companhia limitada e o próprio povo, então ali eles estavam contemplando duas divindades, o rio Nilo e o deus faraó. Os dois, numa dualidade, estavam se entrando em harmonia, em comunhão, entendeu? E aí então o que acontece de fato, segundo os nossos mestres, eles falam que na realidade o faraó ele ia banhar-se toda manhã ali no Nilo, porque ali ele fazia as suas necessidades fisiológicas e o povo não percebia. Então quando ele se afundava nas águas, né? Então ele fazia as suas necessidades fisiológicas, né? O povo não percebia, e depois quando ele saía do rio, ele já estava banhado, limpo, bonitinho, para colocar as suas vestes de faraó e de Deus e voltar para o seu trono. Entendeu? Como é fácil enganar o povo? Por isso que um povo sábio, inteligente, que estuda, pesquisa, ele não se torna escravo de nada e de ninguém. Ok? Então, nesse sentido, Deus orienta, né, realmente Moshe a ferir o rio Nilo. E aí então começa a famosa praga, a primeira praga, a praga do sangue. Então, quando Moshe ele fere o rio Nilo e o rio Nilo se transforma em sangue, ok? Então aí começa a mostrar a soberania do único e o verdadeiro Deus, o único que está acima de tudo e de todos. Então ele estaria ali mostrando a fragilidade de uma divindade que não existia, mas sim que homens criaram a divindade. Um outro detalhe, todos dependiam do Nilo. Era costume também
dos povos daqueles tempos e também posterior, muitos povos, né? Por um bom período de tempo, como ainda nos dias atuais ainda existe alguns que assim o fazem, beber sangue era algo natural deles. Beber sangue era algo natural deles. Assim como beber sangue de animais e beber sangue de pessoas, né? Nas práticas idólatras dos povos de antigamente era algo natural. Porém aí outro milagre aconteceu no momento da praga do sangue. O que era? Todos os peixes, todos os seres vivos das águas morreram. Automaticamente faltou oxigenação. E aí todos os habitantes dos rios, peixes e companhia limitada, todos eles morreram. E aí então o rio tornou muito, muito fedorento. Então, se alguém queria beber sangue para matar a sede, não podia. Por quê? Porque estava podre a água, melhor dizendo, estava podre o sangue que contaminou todas as águas. Então não tinha como beber. Então faltou água potável em todo o Egito. O que nós aprendemos aqui também, amados, com referência a isso, é que sempre Deus, ele mandava avisar dentro do mês, durante 3 semanas, a advertência vinha da próxima praga. E depois, quando a praga chegava, ela ficava 1 semana completa. 3 semanas era para advertir, admoestar, alertar o que iria acontecer se o coração continuasse endurecido. Continuou endurecido, então começava a praga. E ao começar a praga, ela era 1 semana. Nada interrompia a praga antes de 1 semana. Ok? Então as 10 pragas seguiram o mesmo ritmo. A mesma regra. Ou seja, Deus, ele manda avisos e sinais o que vai acontecer se as pessoas não mudarem realmente os seus corações. À medida que endurece os corações, a rebeldia, a rebelião contra Deus e os seus mandamentos, então vem a praga. E a praga ela tem início, meio e fim, e nada interrompe. Porque durante 3 semanas, Deus alertou, Deus avisou. E 1 semana de praga é exatamente para que as pessoas experimentem o caos para poder, de fato, ver que sem Deus não tem solução. Então, se porventura nós estamos aí diante de um caos que pode acontecer a qualquer momento no nosso país, no país A, B ou C, por exemplo, então a realidade é esta. O caos vai acontecer para que as pessoas aprendam na dor que sem Deus é impossível a solução. E por que isso? Por causa da medida da dureza dos corações. É uma realidade. A história, amados, ela se repete. Pesquise biblicamente e pela própria história contemporânea. A história se repete. Porque as pessoas, elas continuam com os corações endurecidos contra Deus e os seus mandamentos. Por isso você precisa ser luz. Você precisa ser a testemunha viva de Deus e dos seus mandamentos. Você praticando boas obras, você praticando as suas preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noé, as suas variações, a Tzedaká, a Techuvá. É assim que nós vencemos as trevas. E se o caos chegar, né, porque Deus não tem prazer nenhum na morte do perverso, do ímpio,
E se o caos vem, é para que realmente o maior número possível de pessoas possam convergir para Deus. E você precisa permanecer esta luz. Você precisa permanecer essa palavra de verdade, de vida, de fé e de esperança e confiança em Deus. Para que as pessoas possam olhar para você e ver que o seu Moshe interior, que o seu Arão interior é uma realidade e vão querer se aproximar de você para poder ter o mesmo shalom, a mesma tranquilidade que você tem, porque você tem fé e confiança em Deus. Ok? Então, são algumas lições que nós aprendemos aí. E dentro desse mesmo aspecto, amados, uma grande lição que nós temos aí com referência ao cajado de Arão, que se transformou em serpente, voltou em cajado, e os magos também transformaram em serpentes, voltou a cajado, e o cajado de Arão, né, engoliu os cajados dos magos e feiticeiros aí. Então, segundo os nossos mestres, eles falam que a grande lição que nós temos aí é que em qualquer momento não podemos usar a nossa fala como a da serpente. Por isso que nós vimos no aprendizado de ontem que falarmos com o faraó ou as autoridades constituídas, sejam elas perversas ou não, corruptas ou não, boas ou não, etc, etc, etc. Nós precisamos falar de forma agradável e falarmos também de forma em que nós estejamos realmente respeitando a posição de autoridade, mas falar com firmeza, né? De forma agradável e pacífica, respeitando as autoridades constituídas, e falar com firmeza, que significa viver a sua fé. E se você tiver que falar com a autoridade ou quem quer que seja sobre a fé, a sua posição de fé, você vai ter que ser senhor sobre aquela autoridade. Por quê? Porque espiritualmente você está numa posição mais elevada do que qualquer autoridade constituída. Você tem a autoridade de Deus. Você tem a graça divina. Então, por isso, falar com as autoridades é de forma agradável e pacífica, porém com firmeza, com autoridade e coragem. E não se acovardar diante de qualquer situação. Então, por isso, né, a lição fica aqui, que nós não podemos falar na forma de serpente. Nós temos que falar na forma de cajado, porque o cajado representa pastoreio. O cajado representa autoridade espiritual, posição espiritual. Nós não podemos ter uma língua venenosa, que é o Lashon Hará e companhia limitada, a língua má ou maldita, certo? Mas temos que usar realmente de uma forma no amor de Deus, para que as pessoas venham convergir para o amor de Deus, ok? Então, por isso, né, dentro da praga de sangue, nós temos aí outros fatores, né, que o Midrash traz para nós, em que fala que os judeus que estavam em Goshen, eles não foram afetados por isso. Então, o egípcio, qualquer lugar que eles procurassem água, só tinha sangue. Então, eles começaram a correr para a terra de Goshen. E lá chegava, os judeus estavam bebendo água potável tranquilamente. Então, eles chegaram e começaram, entre aspas, né, de forma agressiva, tomar, né, as canecas, os vasos, né, que continham água reservada lá, para que pudessem tomar e levar para casa. Porém, quando eles tomavam, né, à força, né, ou sob ameaça, as canecas d'água, eles começavam a beber, as águas imediatamente transformavam-se em sangue.
Era só o egípcio tocar, virava sangue. Porque a praga era para eles. Isso daí nos mostra que a praga para o perverso, ela não tem como mudar. Porque foi lhe dado 3 semanas para poder quebrantar o coração, ter um espírito contrito. Mas a rebeldia, a revolta, a rebelião contra Deus e os seus mandamentos foi mais forte. Então, as consequências são drásticas. Então, os egípcios, segundo o Midrash, os sábios falam, que não tinha jeito. Eles pegavam a caneca do judeu com água, virava sangue. Eles pegavam os jagos de água, que era dos judeus, virava sangue. Então eles falaram, então nós vamos tomar juntos na mesma caneca. Um canudinho para cada um aí. Então, na mesma caneca, o judeu e o egípcio tomavam. Só que o que ia para a boca do egípcio era sangue. O que ia para a boca do judeu era água potável. Então aí o egípcio ficou doido da vida, falou, e agora? E então, numa última tentativa, o egípcio disse, me vende a sua água. Então ele dava dinheiro e o judeu dava para ele, então, a caneca ou vaso de água. E a água, ela permanecia água, porque eles pagavam. E aí foi onde que os judeus começou já a acumular riquezas para a libertação. Segundo o Midrash nos fala sobre esse sentido aí, ok? Então, por isso, dentro desse aspecto, né, nós temos aí que... Desculpa aí, gente. Então, o faraó ele precisou chamar Moshe e Arão, né, para pedir que cessasse a praga do sangue. Como tinha transcorrido uma semana, então Moshe fez a sua prece e então realmente as águas, né, voltaram a ser águas. Porém, nós temos aí, né, no capítulo 7, no verso 21, né, o peixe no Nilo morreu e o rio se tornou tão fédido que os egípcios não foram mais capazes de beber a água do Nilo, né? Então, mesmo depois que as águas o rio Nilo voltou a ser água e não mais sangue, ainda por alguns dias as águas elas continuavam fétidas, né? Podres, por causa dos animais que morreram, né? E até que a água pudesse se recompor, se regenerar, né? Para que pudesse tomar novamente, se tornasse água potável, ok? Então, a partir do versículo 26, nós temos aí então a segunda praga, a praga das rãs, né? Então, a praga das rãs, Deus disse a Moshe, vá e torne a advertir o faraó que liberte os judeus. Ou seja, 3 semanas de advertência, 1 semana de praga. Quando findava a praga, Deus falava para Moshe, vai e adverte o faraó, porque o faraó endurecia. A praga cessava, então o faraó endurecia. Então Deus disse, vá e adverte o faraó, vai vir a segunda praga. Então seguiriam-se 3 semanas consecutivas em que Moshe iria todo dia, junto com Arão, advertir o faraó. Vai vir uma nova praga. A próxima praga vai vir. Deixa, diz Deus, o Deus dos hebreus, deixa sair o meu povo para me servir no deserto. E o faraó ficava com seu coração endurecido. Passavam-se 3 semanas, então Moshe, no último dia da 3ª semana, como você ficou com o coração endurecido, então a praga vai começar agora. E aí então a praga começava, 1 semana completa, certo? E aí então ele chamava Moshe, pedia para que Moshe orasse a Deus para que a praga cessasse. Então vejam bem, amados, aqui, a praga ela demorava 1 semana. Então aqui nós temos exatamente sobre a questão do número 7, que é a completude. Aquilo que tem começo, meio e fim, e não é interrompido.
só se completa no 7º dia. Por exemplo, que nem a semana, ela só se completa no 7º dia, ok? Então a praga, a mesma coisa, ela era de 7 dias, uma semana. Ela tinha começo, meio e fim, e não era interrompida. Por quê? Porque ela tinha que ser completa. Tinha que ser completa. Então, por isso que sempre no 7º dia, o faraó pedia para Moshe orar a Deus para cessar a praga, né? Então é aquela questão, a rebelião contra Deus, ele adverte durante 3 semanas, no sentido simbólico, mostrando para nós o quê? Que Deus, ele envia a sua palavra, ele manda sinais, ele manda pessoas, né, que usam a palavra divina para trazer uma mensagem ou algo semelhante daquilo que a pessoa está vivenciando e que serve para ela como uma advertência. Então Deus, ele fala conosco de várias formas. Nós não estamos falando aqui de profecias profetadas e profetas da fome. Nós estamos falando de algo que tem equilíbrio, intelecto e emoções, como vimos ontem, ok? Então, não se confundam com estas questões. Então é importante saber disso, que Deus fala conosco de várias formas, através das nossas preces diárias, através da nossa techuvá diária, através do estudo da Torá, através do estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações, através da Tzedaká. Ao participarmos do estudo da Torá, Deus nos fala de várias formas. Às vezes, depois do estudo da Torá, você pode dizer assim, meu Deus do céu, quanta coisa que Deus falou comigo através desse estudo da Torá. Então, são realmente formas que Deus utiliza na atualidade para poder falar conosco e para que nós não venhamos dizer, Deus não me avisou. Então tem muita gente, né? Tem várias pessoas que dizem assim, puxa vida, isso vai acontecer comigo, mas de repente? Não, não foi de repente. Se você parar e analisar os dias que antecederam isto que aconteceu contigo, seja bom ou não, você vai ver que Deus te avisou de várias formas e que você não percebeu. Porque a sua sensibilidade espiritual, ela estava como as águas frias do Nilo. Por que a primeira praga, entre os detalhes, ela foi em sangue? Porque as águas frias do Nilo representam a frieza, a indiferença para com o verdadeiro Deus. E o sangue, ele representa o calor, o amor fervente, o amor apaixonado que nós precisamos ter por Deus e os seus mandamentos. Então foi a forma de começar a quebrar a frieza, a indiferença do egípcio e do Egito para com Deus. Então Deus foi na primeira praga, no âmago da sua divindade fria, enganadora, para que as pessoas pudessem mais e mais se voltar para ele, né? E é uma lição que nós precisamos analisar para os dias da atualidade. A história se repete, amados. A história se repete. Então, muitas vezes o que acontece? Acontece que as pessoas estão tão envolvidas com a frieza do ser humano, da sua corrupção, da sua maldade, da sua frieza para com as coisas de Deus. E muitas vezes as pessoas se deixam levar por tudo isso e acabam também sendo contaminadas. Voltou o sinal. Voltou o sinal aí. Baruch Hashem. Amém, amados? Deu uma queda de sinal aí e estamos retornando aí. Amém? Vem amém? Ok? Então, amados, os
dias atuais a história está se repetindo. Então nós precisamos ser essa diferença. Nós precisamos estar com o calor da luz divina em nós. E as nossas emoções em equilíbrio com o nosso intelecto, nós temos... Voltou o sinal de novo. Vai e vem. Vamos em frente aí. Então, amados, nós precisamos ser essa mensagem. Uma mensagem de fé, confiança, esperança em Deus e de um amor realmente fervente, apaixonado por Deus e os seus mandamentos. Então essa é outra lição que nós temos aí sobre a própria questão do Egito, entendeu? Então, por isso que é importante dentro desse aspecto aí, ok? E agora nós vamos para a segunda praga, que está no capítulo 7, versos 26, até o capítulo 8, verso 11, que é exatamente a questão da praga das rãs, né? Então, Deus disse a Moshe, vai ao faraó e diga-lhes, isto é o que Deus disse, envie meu povo para que possam me servir. Se você recusar e deixá-lo sair, golpearei, né, a todos os seus territórios com rãs, né? E o Nilo fervilhará de rãs, e quando elas emergirem do rio, estarão em seu palácio, quarto de dormir, na sua cama, nas casas de seus serviçais, no meio do seu povo e também nas suas casas, e até em seus fornos e tigelas de barro. As rãs irão para os intestinos de vocês, de você, seu povo e de seus servos, né? E depois aqui a gente começa agora no capítulo 8, né? A partir do verso 1. Então Deus disse a Moshe, diga a Arão, aponte o cajado em sua mão para os rios, canais e reservatórios, e faça rãs emergirem sobre a terra do Egito. E Arão então estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e a rã, vejam bem que aqui está no singular, e a rã emergiu e cobriu a terra do Egito. Então vejam bem, fala da praga das rãs, e agora aqui no versículo 2, fala, e a rã emergiu, e esta rã se multiplicou, ou seja, ela deu milhares e milhares e milhares e milhares de filhotes rãs. Então, dentro desse aspecto aqui, o Midrash, ele fala conosco de que esta rã que emergiu do Nilo era uma monstruosa rã, era enorme, era realmente um monstro, né? E então, quando os egípcios viram isso, segundo os sábios nos falam do Midrash, quando os egípcios viram que isso aconteceu, então eles começaram a bater na rã para matá-la, né? Então, quanto mais eles batiam nessa enorme, monstruosa rã, ela dava inúmeros e milhares de filhotes. E ao mesmo tempo, né, ela... E volta o sinal de novo, cai, levanta, né? Então, dessa forma aí, né, amados, a rã, a grande rã, se multiplicava e então invadiu toda a terra do Egito, né? E o Midrash nos fala que como essa monstruosa rã, ela deu milhares e milhares e milhões de rãs bem menores, todo mundo conhece o tamanhico, né, da rã. Então elas entraram em tudo quanto é lugar no Egito. Inclusive as pessoas não podiam abrir a boca, porque rã pulava para dentro da boca. Quando iam beber água, tinha rã dentro da água e acabavam tomando água com a rã. E quando as pessoas iam conversar com a outra, em vez de falar, elas cocheavam, porque as rãs cocheavam de forma ensurdecedora. Ninguém conseguia conversar com ninguém, né? Então, essa praga se estendeu realmente por todo o Egito, né? Então, depois de uma semana, novamente nós temos aí, né? Imagine a praga das rãs coachando
noite e dia, dia e noite, durante 7 dias, 7 noites. Entendeu? Quem dormia? Não tinha como dormir. O povo estava ficando louco, sem dormir e com o coachar das rãs. O faraó chama novamente Moshe e Arão, né? Por favor, faça desaparecer as rãs, né? E então, Moshe novamente, ele fazia a sua prece a Deus, e Deus então fazia com que as rãs sumissem da terra, né? Mas as rãs, uma boa quantidade, elas permaneceram no rio Nilo, que é o habitat natural. Por isso que elas permaneceram, né, uma certa quantidade, permaneceram nas águas do rio Nilo, que é o habitat natural das rãs. Mas aquelas que estavam na terra, elas morreram, os egípcios começaram a fazer a faxina, né, e a terra do Egito novamente se enche de um grande fedor pela podridão das rãs que estavam mortas, né? Então, até aqui, o objetivo, sem sombra de dúvidas, que falam os nossos mestres, né, era para que realmente, né, o faraó e toda a sua casa e todos os egípcios realmente pudessem ter medo de se rebelarem contra Deus, né? Mas aí nós vamos ver que o faraó endurece cada vez mais o seu coração, né? O detalhe aqui é que novamente, né, assim como os magos e feiticeiros fizeram, entre aspas, o milagre da água se transformar em sangue, né? Como que os magos transformaram a água em sangue, se tudo era sangue? É porque Moshe já tinha pedido a Deus para que parasse com a praga. Então as águas já tinham voltado ao seu estado natural. Então os magos e os feiticeiros pegaram da água e deram uma amostra para o faraó, né, através de um pequeno vasilhame, que eles podiam transformar a água em sangue. E aí isso endureceu mais o coração do faraó e ele não deu ouvidos a Moshe e Arão. E também a prova de que os magos e feiticeiros, eles podiam fazer, entre aspas, tal magia com pequena quantidade de água, enquanto que o que Moshe e Arão fizeram foi com uma enorme quantidade de águas, né? Todo o Nilo, por exemplo, e fontes de água do Nilo, ok? Então é isso daí. E as pragas das rãs, né? Também os magos e feiticeiros, novamente mostram que poderiam fazer, entre aspas, né? Fazer aparecer as rãs, se multiplicar, né? Melhor dizendo, as rãs, né? Então o faraó novamente endurece o seu coração. E também, obviamente, os magos e feiticeiros, eles puderam fazer a multiplicação das rãs numa muito pequena e ínfima, né, número de rãs, e não na proporção em que Moshe e Arão o fizeram, ok? Para nós finalizarmos aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, né, ele quer focar para nós sobre a questão de calor e entusiasmo, né? E dentro desse aspecto aí, né? Dentro desse aspecto aí, o que Deus está mostrando aí é para que esse calor e entusiasmo, a mensagem vem exatamente sobre a questão de converter as águas frias do Nilo, né, em sangue. Então a primeira das 10 pragas foi exatamente esta, a transformar as águas frias do rio Nilo em sangue quente, né? O que significa a transformação da fria indiferença com relação à divindade. Então, em um caloroso entusiasmo, né, por ela, né, pela divindade, esta tinha que ser a primeira das pragas, porque tal indiferença impediria os egípcios de serem afetados por qualquer demonstração do poder de Deus e de sua intervenção na vida. Então, o objetivo era quebrar essa frieza, para que os egípcios, né, não continuassem com a frieza, com a indiferença às coisas divinas.
mas que pudesse realmente convergir para o Deus dos Hebreus, né? Então a lição semelhante aqui se aplica a qualquer um que lute para sair da escravidão do seu Egito interior. E aí então é questão de voltar-se para dentro de nós. E esse aspecto é o quê? É realmente vencer a tirania dos instintos animalescos, selvagens, materialistas e dos desejos, né, das nossas paixões, que realmente está conectado com a nossa alma animal, certo? Então, o nosso primeiro passo neste processo é substituir a frieza e a indiferença diante das coisas judaicas e das questões sagradas que temos dentro do próprio judaísmo. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, por exemplo. E tudo aquilo que está concernente, no sentido de fazer com que esse instinto selvagem, animalesco da nossa alma animal venha realmente fazer com que sejamos frios para com as questões divinas e dentro delas, dentro do aspecto realmente das coisas judaicas e sagradas, né? Então, por isso, né, o sangue traz para nós a questão do calor e entusiasmo, né? De forma apaixonada, um amor fervente por Deus, pela sua Torá e pelos seus mandamentos. É esta lição que nós precisamos ter dentro desse aspecto sobre calor e entusiasmo. Substituir a frieza pelo calor e o entusiasmo por Deus, pela sua Torá, pelos seus mandamentos no nosso dia a dia. Por isso, seja de fato caloroso, amoroso, com amor ardente e apaixonado por Deus, pela Torá e pelos seus mandamentos. Baruch Hashem, amanhã nós teremos a continuidade das mais pragas que temos aí e os seus ensinamentos. Por isso, seja forte, seja luz, seja um amor ardente por Deus, sua Torá e os seus mandamentos. Até amanhã. Shalom, shalom.